antes disso, de falar isso, em Max Weber, de Everton, o capitalismo, ele é uma, vamos dizer assim, uma organização econômica da sociedade, uma forma de organização da sociedade que ela existiu anteriormente a esse período que nós estamos vivendo na Idade Moderna. Né? Ele disse que há outras, vamos dizer assim, há outras formas de desenvolvimento do capitalismo. Ele vai falar isso já na introdução da Ética Protestante, e ele vai definir esse agora como um moderno capitalismo ocidental. Quando ele está se referindo a esse capitalismo que nós estamos vivendo, ele fala de moderno capitalismo ocidental. Ele acreditava na existência de outras formas de capitalismo, né? Que não a moderna e a ocidental. Aí nós vamos falar isso e na próxima aula que a gente vai tratar de dois conceitos, esses dois conceitos são, acho que centrais, né? Na interpretação de Weber, que é a racionalização e secularização, que vai ser uma consequência, por mais aparentemente contraditória, paradoxal que seja, todos esses processos que nós vamos trabalhar na próxima aula têm sua origem na religião. Então, a religião protestante vai ocasionar um processo de racionalização. Aí vocês vão entender por que parece ser paradoxal, parece ser contraditório, surgir elementos que, no devir histórico, vai desembocar no processo de racionalização. Então, a gente vai explicar isso na próxima aula, mas vamos falar alguma coisa sobre a ética protestante. O que for repetido, Joel, porque eu já falei lá no primeiro, melhor que vocês fixam mais na cabeça de vocês esse processo. Mas essa aula vai ser fundamental para falar de racionalização e secularização, que realmente eu não... Esses dois conceitos, que são importantíssimos em Weber, eu não tratei com vocês. Belezinha? Vamos ver o vídeo? Deixa eu fechar aqui o microfone. O Max Weber, que foi um grande sociólogo alemão, considerado um dos clássicos da sociologia, nos deixou um trabalho muito importante mostrando a influência da religião no desenvolvimento do capitalismo. Ao analisar as sociedades capitalistas, ele percebeu que haviam valores e comportamentos comuns entre os homens de negócios, ou seja, os capitalistas, os donos das indústrias, das empresas, e os trabalhadores mais bem qualificados, mais bem pagos. Essas pessoas, elas eram disciplinadas, prezavam pela poupança e tinham um grande apreço pelo trabalho. Eles valorizavam muito o trabalho. Além disso, esse pessoal, em sua grande, mas grande maioria mesmo, colocava os seus filhos para fazerem cursos técnicos, cursos que tivessem um retorno financeiro rápido e compensador. Nada de cursos da área de humanas, cursos voltados aí para contemplação. O negócio é técnica, prática e lucro. Com isso, o Max Weber vai olhar para esse pessoal e percebe que essas características que eles mantêm em comum não é uma coincidência. Ao analisar a religião dessas pessoas, ele vê que eles são protestantes. E aí, o Max Weber poder afirmar que os valores do protestantismo foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo. Quando o protestantismo coloca o trabalho como um dever, como um fim em si mesmo, o cristão protestante, ele vai trabalhar como um louco, porque ele não vê o trabalho como algo, um meio para se chegar a determinada outra coisa, mas o trabalho, ele é bom em si mesmo. E o cristão protestante, ele tem que trabalhar porque esse é um valor típico da sua religião. E nada melhor do que o trabalho e a poupança, o acúmulo do capital para desenvolver o capitalismo. É só olhar, pessoal, as grandes nações capitalistas. Na sua grande maioria, a sociedade é protestante.
O Max Weber, então, escreve uma obra que é importantíssima para a gente que vai fazer Enem e para a gente que vai fazer vestibular. Uma hora ou outra cai aí questões sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Essa obra do Max Weber, ele coloca essa relação que há entre os valores protestantes e o desenvolvimento do capital. As sociedades capitalistas se desenvolvem mais rápido e mantêm um sistema econômico capitalista mais forte quando a gente tem aí uma sociedade que é composta, em sua grande maioria, por protestantes. Quem for fazer, além do Enem, vestibulares que cobram sociologia, estudem o Max Weber, porque sempre nesses vestibulares eles cobram muito os clássicos da sociologia. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Dá aquela curtida, dá aquela joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso... Prontinho, né, gente? Voltamos. Joia, Everton. Eu vi. Joia, Everton tem uma coisa que eu... E demais, né? Camila também. Camila, Renata, Carolina. Dentro das redes sociais tem uma certa tensão entre as interpretações weberianas e a interpretação marxista, né, da vida, da realidade social. Weber dá muita origem a escolas sociológicas que têm, basicamente, né, as vertentes que têm o indivíduo como centro de sua análise. A sociologia. Isso nós trabalhamos muito, foi Joel, quando nós falamos, vocês têm uma memória melhor que a minha, como nós trabalhamos indivíduo e sociedade, né, essa relação. E Marx, quando ele vai explicar sua teoria social, sua teoria da história e tal, ele está falando sobre... Isso é um reducionismo, né? Mas, de certa forma, tem seu fundo de verdade. Que ele vai centrar-se na questão da importância das relações econômicas para a explicação da própria realidade social, de todas as realidades sociais, né? Como trabalho, a gente vai ver o trabalho como centro do processo de humanização do homem, né? Como é importantíssimo nós analisarmos, os pensadores analisarem, né, as relações de produção e reprodução da vida material, né, etc, etc. Aí Max Weber, eu não sei se ele tinha como esse objetivo em mente, né, mas parece que era talvez fosse um dos objetivos. Né? Ele escreve, já quando ele escreve alguns outros livros, principalmente de metodologia das ciências sociais, que é uma obra de 2 volumes, né? Ele vai discutir sobre o método, sobre validade científica, sobre a objetividade e tal. Aquelas discussões mais de natureza filosófica, né? Ele discute muito com o marxismo, com Hegel, né? Com a dialética hegeliana. Tá? Beleza? E ele tem uma interpretação do marxismo que é errada mesmo, né? Não sei porque você não teve acesso aos livros de Marx, etc. Mas ele tem uma interpretação equivocada, né? Que ele imputa a Marx para a eminência, etc., a importância, uma análise unicausal, né? Como ele diz, dos fenômenos econômicos como fenômenos econômicos que, a partir do desenvolvimento da produção e reprodução da vida material, da economia, iria desdobrar transformações em todas as esferas da vida social. Né? Aí ele vai centrar sua análise, é só um contexto históricozinho, gente, vai centrar sua análise na questão da cultura, da importância da cultura, da esfera cultural
enquanto um espaço da sociabilidade humana que é muito importante que, no caso do capitalismo, do moderno capitalismo ocidental, gente, ele vai, quer queira ou quer não queira, né? Então, isso é uma outra discussão, mas não vamos entrar nisso. Quer queira, quer não queira. Ele está fazendo o quê? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: o desenvolvimento do modo de produção capitalista, tal como vivemos hoje em dia, ele é a consequência do fruto de uma transformação na religião cristã. Ou seja, ele surge, se desenvolve como consequência de uma transformação na cultura, na esfera cultural, né? Na religião, né? Propriamente dita. É o que Marx falaria de superestrutura tal, né? Que não está ligada às relações econômicas mais imediatas. Então, é quase que um contraponto que ele faz na interpretação de Marx da vida social e do desenvolvimento do capitalismo. Tá certo? Ele vai pegar esse elemento da cultura, né? Essas relações, vamos dizer, podemos falar isso é complicado, mas não materiais, não econômicas, né? Lá da transformação lá do século XVI, né? Da Reforma Protestante e tal, e para explicar que aquelas transformações ocasionadas pela Reforma Protestante de Lutero foram tão intensas e tão poderosas que, ao ponto de transformar radicalmente a história da humanidade. Não só a história da Europa, lá no século XVI e XVII, mas a história de toda a humanidade, né? Ele desencadeou toda essa insanidade que nós vivemos hoje em dia, cotidianamente. Tá certo, gente? Então, contextualizando, ele faz na ética protestante quase que um contraponto à análise marxista da sociedade, né? Ele está pegando lá e está falando, olha como um aspecto cultural é importante, e o aspecto cultural ele tem o poder de transformar as próprias relações econômicas. Né? Transformar não, vamos dizer, criar, né? Tem a força de criar novas relações econômicas, uma nova organização da sociedade, do ponto de vista econômico. Aí tem essa, vamos dizer assim, essa rusga entre Weber e Marx, né? No seio da sociologia, das ciências sociais como um todo. Mas aí é que está, né? Voltando ao clássico Weber, agora eu quero ver se vocês estão recordados de alguma coisa que eu vou falar. Aí no século XVI, o que é que ocorre lá na Europa do século XVI? Na Europa do século XVI ocorre a Reforma Protestante, né? De Martim Lutero, que ela surge enquanto uma resposta ao processo de degeneração do próprio catolicismo oficial, né? Aquele catolicismo que estava mais preocupado em enriquecimento, né, do clérigo, né, enriquecimento pessoal dos membros da igreja, da burocracia da igreja, né? Aquela vinda de indulgência, aquela coisa toda. Então, havia um processo de degeneração mesmo, que ocorria um desencantamento, né, por parte de alguns cristãos, e lá na Alemanha nasce Martim Lutero, lá no século XVI, não sei nem a data correta, né, que ele traduz, né? Ele cria um movimento que historicamente nós conhecemos como Reforma Protestante. Qual o cerne do que o autor falou no vídeo que vocês captaram? Qual o ponto central? Joeverton, diga aí. Camila. Bora. O ponto central de que, professor? Do vídeo em si? Do vídeo, da interpretação de Max Weber e que o professor traz. Bom, ele falou, né, que ocorreu como você já falou também, o rompimento, né, com Lutero lá com a Igreja Católica, já que ele era um monge, e o capitão... Peraí, é que eu tô nervoso. Calma. Enfim,
Aí houve um desapego, por exemplo, a Igreja Católica pregava, eu sei que eu tô falando alto, ela pregava, agora, né, no caso do protestantismo, ele pregava a economia, o trabalho, ele classificava o trabalho como digno, ou seja, você Hum. trabalhava, sabe? Aí Tipo, vai, dignificava o vai, trabalho como vai. cristão, dignificava o cristão através do trabalho. Ele também cita sobre os homens de negócios que, na maioria das vezes, colocavam os filhos para estudar em cursos técnicos, já que era mais prático, ao invés de É, cursos voltados às áreas de humanidades, já que não rendia dinheiro e o dinheiro rápido era a melhor forma de manter essa situação, né, essa estrutura. Pelo menos foi isso que eu notei. não, tá certo, tá certo. Mas a questão central, a espinha dorsal, quando você pega assim, a espinha dorsal do que ele está falando lá, é que a reforma protestante ela transforma a interpretação como nós, seres humanos, interpretamos essa atividade tão, vamos dizer assim, tão trivial de nossa vida, que é o trabalho, exato, Jorge. É importantíssimo, Jorge. Sabe por quê, Jorge? Segundo a história da humanidade, segundo a interpretação de Weber, etc. Por quê, gente? O trabalho, ele, historicamente, até esse termo em português trabalho é de origem latina, que olha, se eu não estiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Só se o cara também estiver errado, né? Outra pessoa também estiver errado. É a origem latina, né? Como nossa língua portuguesa como um todo. E trabalho e esse termo trabalho, né? Essa expressão, o significado dela em latim, remonta a um instrumento de tortura. Para você ver a vinculação entre o trabalho e esse processo de tortura, mas não isso de forma metafórica, né? Não a tortura em si, mas uma atividade humana cansativa, que não dá prazer, entenderam? Que é algo que as pessoas vão evitar fazer. Né? Vai haver uma interpretação negativa sobre o trabalho manual mesmo, né? Vamos dizer assim, de você pegar na enxada, trabalhar, etc. Então tinha uma interpretação negativa. Isso é o termo de trabalho, que é a origem latina dessa expressão em português está vinculada a um instrumento de tortura, que é utilizado, acho que na Roma antiga. Então, exato, Joel. Isso mesmo. O Everton já pesquisou aí pra gente, é isso mesmo. Então, historicamente, gente, o trabalho, a partir do momento que surgem as classes sociais, né? Vamos lá, a partir do momento que surgem as classes sociais, tem uma classe dominante e a classe dominada. O trabalho manual era exercido por quem? Pela classe dominada, né? Lógico. Que o trabalho era visto como negativo, era o escravo que trabalhava, por exemplo, na Grécia Antiga. Era o escravo que trabalhava em Roma. Eram os servos que trabalhavam na Idade Média. Então, a classe dominante não trabalhava, porque o trabalho era uma atividade que era relegada à classe dominada. O trabalho em si, né, pelo menos efetivamente, a classe dominante nunca trabalhou, né? Nem a burguesia trabalhou, nem a burguesia trabalha, né? Trabalha enquanto produtora de riqueza, né? Eles não trabalham, eles se relegam aos administradores, né? Relegam aos executivos, tal, mas eles não trabalham. Mas lá no começo, etc., talvez eles trabalhassem porque estava no próprio desenvolvimento do capitalismo e tal. Né? Mas hoje em dia não. Aí Lutero se revolta, né, contra a Igreja Católica. Assim, não é possível, meu Deus do céu, não é possível, isso não é algo que... Exato. Esse é o ponto, esse vai ser o ponto-chave que vai ocasionar toda a transformação no caminho. Não é possível que essa igreja católica tal, né, vem com essa conversa
Estamos falando de religião, espírito. Não, nós temos que fazer isso, tal. Dentre outras transformações, aí eles fazem a religião, não sei se tem algum protestante aqui, né? Mas, por exemplo, o protestantismo não tem adoração, culto a santos, né? Não tem aos santos, né? Não tem... Ai, meu Deus. Confissão dos fiéis, né? Para a absolvição, né? Dos erros, dos pecados, né? Não tem nada disso. Não é verdade? Não existe isso no protestantismo como um todo. Calvinismo, luteranismo, etc. Não tem isso. Esses instrumentos, eles são essas lógicas de santos, a existência de santos, da confissão, etc. Tem um dos objetivos, por exemplo, é a questão da salvação. Principalmente a confissão, a questão da salvação, etc. Essa relação com hierárquica entre os fiéis e os padres. Então, você vai se confessar, quem for católico aí pode falar, né? Você vai se confessa, conta seus pecados. Ele vai dizer, reze uma quantidade, né? De que, Joel? Eu tô errado? O que foi, gente? Meu Deus. Não, porque o César falou sobre a falta de adoração a santos e tal. Aí eu botei iconoclastia, só que eu fui pesquisar o que era exatamente iconoclastia e o termo tá errado. Eu utilizei errado. Eu pensava que era adoração a santos. Mas tá certo, tá certo. Tranquilo. Aí nós todos aprendemos, Joel. Quando Lutero faz isso, termina com isso, né? Faz essas transformações, uma das consequências vai ser, gente, o quê? Alguém sabe? Quando você retira essas estratégias de salvação, de certeza da salvação, o que é que acontece? Hein? João, Everton, Camila. O que é que vai acontecer? Tainá, Jamila, Gabriela. Ela é movida para outra coisa, ao invés de Você fica na vai ser o incerteza. trabalho? Você fica na incerteza. Não é? O primeiro momento é isso. Você não sabe mais se vai ser salvo ou não, porque o padre diz, né? E acho que toda a estrutura cristã fala, quando você se arrepende, você vai para o céu, né? Então você já tendo uma certeza, a grande chave aí é a certeza. O protestante não tinha essa certeza. Não tinha essa certeza. O protestante não tinha essa certeza, né? Porque não havia, basicamente, né? Não havia essa hierarquia tão grande entre fiéis e membros do clérigo, padre, bispo, bispo, etc. Né? Então o pastor ia lá, mas essa relação não era tão, vamos dizer, abissal quanto existe. Os fiéis católicos, os padres, a interpretação dos padres, tal, uma correta. Então ele estimulava, né? Lá ele estava estimulando o próprio processo de interpretação da Bíblia por parte dos fiéis. É interessante que isso tem como consequência também. Vá lá, Camila. Carolina, desculpa. Vá lá tomar sua vacina. Boa sorte. Vixe, eu perdi o fio da meada. Eita, o que eu estava falando, Everton? Assim, ele ocasiona um processo de alfabetização dos alemães. Lógico, vocês sabem que naquele período, grande parte da população, vou chegar lá, Camila, mas é isso mesmo, não sabiam ler e escrever. E a partir do momento em que Lutero senta no fiel comum, o locus privilegiado da interpretação da Bíblia, aquele fiel tinha que saber ler e escrever. Então, foi um estímulo para o processo da alfabetização também.
acho que foi a primeira grande obra que se chama do alemão moderno, né? Então, a tradução de Lutero da Bíblia teve consequências em várias áreas sociais. Né? Então, você fica sem certeza, né? Não acha... O pastor não tem essa, vamos dizer assim, essa autoridade tão grande quanto existe na religião católica, tudo isso. Aí os caras ficam fazendo o quê? Olha, poxa, vocês são religiosos, as pessoas são religiosas, eles querem saber se para onde elas vão depois de morrerem. É aí que vai entrar aquilo que a Camila já falou. O trabalho ele vai ter uma nova tradução, ele vai se vincular ao conceito de vocação, tá certo? Então, é a partir do trabalho, da atividade do trabalho, sistemática, tá certo? Racional, trabalho racionalizado, ou seja, desenvolve-se a contabilidade, separa-se, segundo Max Weber, como nós conhecemos aqui, o CPF do CNPJ, que é isso, a pessoa física da pessoa jurídica, ou seja, a família dos negócios, tá certo? E vocês sabem, né? Vocês estão em edificações, mas vocês são pessoas inteligentes, sabem, né? A contabilidade da empresa é uma, a contabilidade do dono ou dos donos da empresa são outras, né? Elas não se misturam, né? O negócio é lá e o CPF é cá. Então, é algo que Weber vai falar que surge também nesse momento histórico. Então, o trabalho, ele vai transformar a sociedade porque ele vai passar a ser visto como atividade positiva. Mas que tem sua origem religiosa. A racionalização, a secularização tem sua origem religiosa. Então, a racionalização vai acabar lá na frente sendo um dos processos que vai explicar a perda de importância da religião enquanto uma instituição social central no processo de sociabilidade, como era na Idade Média. Então, vai ser o trabalho, ele vai ter essa importância. Porque ele vai ser a atividade que vai falar o seguinte para os fiéis protestantes. Você foi salvo. Você foi condenado. Por quê? O que é que ele veio falar? Porque se você tivesse sucesso financeiro, econômico, era um sinal de que vocês eram salvos. Ou indícios bem fortes que vocês estavam salvos. Por isso que tem expressão negócio, né? Tem a expressão negócio, né? Que é negação do ócio, negação do não trabalhar, do não fazer nada. Então, homem de negócios, etc., toda aquela terminologia. Mas aí você tinha lá essa transformação que tem sua origem na religião. Você tem que botar na cabeça, não esquecerem, essa nova interpretação do trabalho. O trabalho como vocação. O trabalho como fonte de racionalização, secularização, etc., etc., ela tem sua origem na religião protestante. Porque a interpretação de Weber é essa, é na religião protestante que vai ser a origem de todas essas transformações que nós vivenciamos agora. Transformações que muitas vezes elas voltam com a própria instituição religiosa. Só que, gente, a gente está no século XXI, no meio de uma pandemia que termina, não termina, né? Numa sociedade de ostentação, não é? Está bastante vinculado. Provavelmente surge por aí, em alguns teóricos do Capital. Não sei ao certo quem. Talvez no começo, um pouco mais tarde, né? Talvez um pouco mais tarde, quando começam a surgir os primeiros economistas, né?
provavelmente naquele período, ou um pouco mais tarde, não sei. Mas acho que nesse período do século XVI ainda, acho que não existia esse termo ainda. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa de vincular, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Mas a ideia já existia ali, né? Acho que já estava em gestação, né? Qual é a ideia que estava em gestação sobre a meritocracia? Que através do trabalho você tem um processo de, vamos dizer assim, de subida na escala social, né? Através do seu esforço próprio, você consegue alcançar novos status sociais, ou enriquecimento, etc. É essa a ideia, mas está ali, né? Essa ideia, esse germe da meritocracia. Só que, gente, o trabalho, vocês têm que, naquele período, né? Nada nem termina no céu, era a salvação, mas eu vou chegar aqui para você ver a diferença, Joelberto. Porque não era estimulado, segundo Weber, não era estimulado o enriquecimento em si. O enriquecimento em si o quê? O enriquecimento para a pessoa viver no luxo. Aliás, podemos falar que o enriquecimento era uma consequência secundária, né? O que interessava era que esse enriquecimento fosse símbolo. Então, da mesma forma, isso, se cair em alguma avaliação, Enem ou outro lugar, para vocês lembrarem dessa aula. Da mesma forma que o não trabalho era condenado, ou seja, o ócio era condenado, hoje o que nós conhecemos com ostentação, etc., essas coisas do reto-ostentação, aquela galera, esse louvor ao dinheiro que nós temos hoje, a riqueza material em si, era igualmente condenada lá no século XVI, no período da Revolução, da Reforma Protestante, desculpa. Então não era um processo de que você enriqueceria para você curtir a vida doidado. Porque o trabalho tinha uma ética. E é isso que Weber está chamando de ética protestante. E essa ética era o quê? Eu vou trabalhar, eu vou ver se eu tenho algum sucesso financeiro, mas que esse sucesso financeiro seja um indício de que eu fosse salvo. Não era para comprar Ferrari, iPhone, viajar, etc. Logicamente que não existia nada disso naquele período histórico, mas para ficar claro para vocês, certo? Não é para comprar mansões de 200 quartos aqui, 200 quartos, não. Era um processo para falar assim, olha, eu consegui me dar bem, então eu fui salvo. É essa a lógica. Tá certo? E olhe como o trabalho em Weber, ele vai ser também central na explicação da modernidade capitalista, do moderno capitalismo ocidental. Em Durkheim, nós percebemos que Durkheim está muito preocupado para entender esse processo de coesão social. Ou seja, como é que as pessoas vivem em sociedade? Né? Por que as pessoas vivem em sociedade? O que leva as pessoas a viverem em sociedade? Ou, não vamos... O que leva as pessoas, não. O que mantém as pessoas vivendo em sociedade seria uma expressão melhor. Uma pergunta melhor. O que mantém as pessoas em sociedade? Vivendo em sociedade? Poxa, às vezes o Everton é um aluno que não se dá bem, isso hipoteticamente, né? O Everton não se dá bem com o Tainá, que não gosta de Jamile, que detesta a Gabriela, que não gosta do perfil de Camila, Maria Luísa também não vai com todo mundo, não vai com a cara de ninguém, fica aquela confusão, mas vocês estão aqui na sala de aula, etc. Mas
No fundo, no fundo, Durkheim está falando, não, ele não entra no instinto de sobrevivência, nessas explicações mais biológicas, psicológicas. Ele está falando aqui, as pessoas vivem em sociedade, eu quero entender porque as pessoas se mantêm vivendo em sociedade. Ou, melhor, eu também quero entender isso. Que é o próprio cerne do conceito em sociologia de coesão social. Né? Vou retomar aquela analogia, né, viu, Jorge? Daquele cimento, né? Aquela substância que faz com que um tijolo esteja em contato com outro, e com outro, com outro, e com outro, e dessa junção e da forma como esses tijolos estão estruturados, compõe, no final, uma casa, por exemplo. Aí a casa seria a sociedade, os tijolos, os indivíduos que levam. Ele vai falar lá, retomando, né, relembrando, para ficar bem vivo na memória de vocês, ele vai retomar lá que nas sociedades pré-capitalistas, nas sociedades tradicionais, né, ele utilizava, eu acho que ele utilizava o termo selvagem ainda. Era a consciência coletiva, tal, a religião, que esse compartilhamento de normas sociais, tá certo? Esse compartilhamento de valores religiosos é que fazia com que as pessoas vivessem, e a consciência coletiva era muito forte e tal. Era como se vocês tivessem, por exemplo, criassem um determinado grupo, né? Com algumas regras, com algumas normas, etc. E esse ideal que gera o grupo, vamos ser ideal de. Vamos falar de religião, que está no campo da explicação deles, que é mais fácil. Algum tipo de valores religiosos. Vocês acreditam, por exemplo, que os marcianos são deuses, etc. Aí vocês vão criar uma seita lá que acredita que adora os marcianos, etc., que dizem que eles são deuses e tal. Então, é esse compartilhamento dessa visão de mundo religiosa que faz com que vocês vivam juntos. Aí ele vai falar também das sociedades capitalistas, que ele vai dizer que é a divisão do trabalho, né, a interdependência entre os indivíduos que proporcionam esse processo de coesão social, né? E que tem um fundamento no quê? Na forma como o trabalho está sendo dividido, né? Como as pessoas ocupam determinadas posições, etc. Logicamente, quem Weber, acho que uma preocupação dele não é entender esse processo de coesão social, né? De falar de sociedade, etc. A importância está na própria transformação da religião cristã, né? Do catolicismo para o protestantismo, que vai desencadear todas essas transformações na nossa sociedade. Quem diria, né, segundo ele, né, quem diria que, por exemplo, a questão da Bolsa de Valores, etc., que teria uma origem religiosa, né? A questão toda é essa. Tudo que nós vivenciamos agora tem sua gênese na transformação da própria religião cristã, mas ele vai falar que o trabalho tem esse centro no sentido de que é pelo trabalho que, naquele momento histórico, né, as pessoas vão ter a certeza ou não de que Deus as escolheu, ou Deus não as escolheu. E desse trabalho, desse processo de racionalização, dessa predominância da ação racional com relação a fins, dessa predominância da esfera econômica, né? A esfera econômica toma o centro do processo de sociabilidade humana no capitalismo, é que vai desenvolver aquelas duas características que eu falei no começo, naquelas duas categorias sociais que eu falei no começo para Joel, né? Que é o processo de racionalização e secularização. Significa o quê? Significa que nós vivemos num mundo racionalizado, cada vez mais racionalizado. E eu vou explicar esse conceito na próxima aula. E secularizado, que é secularizado, um mundo sem Deus. Esse mundo sem Deus, olha aí, qual é a origem desse mundo sem Deus da secularização? A origem está justamente na religião. No caso, na religião protestante.
Então, a religião protestante ela vai desencadear processos que vão lá no depois, né? Algum tempo depois, elas vão atuar como, vamos dizer assim, uma força contrária às próprias religiões, né? No âmbito geral, não só no protestante. Né? Isso significa, é importante nós falarmos sobre isso, né? Porque talvez fique na cabeça de vocês que a racionalização, a secularização, etc., etc., significa que não existe mais religião. Não, não é isso. Significa que a religião ela perde aquela importância que ela tinha. É lógico que ainda existem religiões, lógico que, por exemplo, hoje em dia, as próprias religiões neopentecostais ou evangélicas têm uma força muito grande, né? E os protestantes também, né? Através da... Deixa eu ver aqui. Que vocês sabem que ontem foi... Vocês sabem que ontem foi a sabatina de André Mendonça, né? Vocês sabem, né? Ele vai ser o ministro do STF. Mas aí já vem uma discussão para nossa realidade agora, né? Que ele é ligado aos evangélicos, né? Aos protestantes. Ele é pastor. O protestante, propriamente dito, ele não faz parte desses neopentecostais, eu acho, ele é mais, não sei, eu acho que é mais ligado aos calvinistas, luteranos, etc, etc. Presbiterianos, exato. E o que nós estamos falando aqui é que estamos em uma tentativa de implementação de uma, por que não, isso pode, não é exagero mesmo, mas também não se sintam, eu não estou falando que tiver algum evangélico, algum protestante aqui, eu lamento informar, mas é uma tentativa de construção de um fundamentalismo cristão, né? É um projeto de poder mesmo, bem definido, né? E a questão é interessantíssimo, né? Tem até um amigo meu que estava conversando sobre isso, né? Que ele era professor de Catolé, que André Mendonça, né? Ele está vinculado à Anajure, né? A Anajure é uma associação dos juristas evangélicos. Aí já é uma outra discussão para a gente contextualizar como é que nós estamos vivendo no momento, né? Que a religião não é que não deixe de existir a religião perde importância. Mas isso de questão do fundamentalismo cristão é verdade. Não, por mais que se tiver alguma discussão de vocês, mas temos que falar, eu tenho que fazer uma análise objetiva, né? E ele falou uma questão absurda, né? Que ele quase ele pegou aquela frase de como foi que aquele o astronauta que pisou na Lua, alguma coisa Armstrong, não foi? Ele falou ele falou que que seria um grande passo para a humanidade, né? Aí ele falando, né? É um salto enorme para os evangélicos, né? E na sabatina a galera estava falando que ele ia respeitar o Estado laico. Aí quando ele foi aprovado na sabatina, ele falou, é um grande passo para os evangélicos. Meu Deus, tomara que vai ser complicado, mas é isso, né? Estamos nessa sinuca de bico, né? E não só para as outras religiões, né? Tem uma visão bem conservadora da questão do aborto. Então,
Aí, fora isso, nossa contextualização histórica, para ver como é que está hoje em dia essa relação da religião. Mas tem um ponto vocês vão entender essa diferença. Tem um ponto que vocês vão entender essa diferença. Quando eu falo que não é que a religião deixe de existir, é que ela perde força. Lá na Idade Média, gente, se vocês fossem criticar alguma coisa assim, provavelmente nós seríamos mortos. As mulheres seriam acusadas de bruxaria, etc., né? E seriam a gente provavelmente seria queimado na fogueira. Hoje em dia a gente pode criticar, né? Por mais que eles tenham uma força política, econômica muito grande, hoje em dia, está falando hoje ou naquela época? Joia. Hoje, olha, só terminando aqui. Aí, rapidinho, João Roberto. Vixe, eu estava falando o quê? Assim, a gente pode criticar. Vocês entenderam? A perda da força é essa, né? Por mais que, sei lá, você pode falar alguma coisa, mas eles não podem mais chegar aqui condenar ninguém à morte, né? Porque eles têm um Estado democrático de direito mais ou menos estabelecido, né? Então, em outras estruturas sociais, a probabilidade de você ser morto ou ser expulso, etc., alguma coisa desse tipo, é muito grande. Isso era a força que a religião tinha. Hoje em dia, Everton, hoje em dia é uma totalidade, né? Uma totalidade. Eles querem impor, né, seu entendimento de mundo, né, que é baseado na Bíblia, né, e todos os valores cristãos desse ponto de vista, são muito conservadores. Muito conservadores. Né? Com relação à questão do aborto, com relação aos direitos iguais de homens e mulheres, com relação à questão da homossexualidade. Certo? Então, eles querem impor essa agenda enquanto o modelo de sociedade que eles querem. Só que tudo gravitando, é interessante, eu acho interessantíssimo enquanto alguém curioso, que alguém pode pesquisar, que essa visão de mundo, ela vai estar gravitando ou subordinada a uma organização econômica neoliberal, pelo menos aqui no Brasil. Não, completamente neoliberal, né? O Estado é isso, o Estado não deve estar isso, não deve ser isso, a iniciativa privada aquilo, etc. Né? As teorias da conspiração, tal, toda aquela... Muito ligada à própria extrema-direita, né? Um processo de irracionalismo muito grande. É isso. A estrutura, o que eles querem? A estrutura econômica fundada no neoliberalismo radical. Né? Tanto é que eles se juntaram a um ultraliberal do Paulo Guedes, né? Tanto é que o Olavo de Carvalho fala sobre isso, né? Sobre questões econômicas, bem contraditória na medida que ele é uma pessoa contraditória, né? E do ponto de vista da moral, dos valores, é isso. Cristianismo enquanto religião, a Bíblia enquanto fundamento do processo de sociabilidade e todos os valores correlatos. Né? É o quê? Quando discutir sobre aborto, interditar essa discussão, como eles fazem, quando discutir sobre algumas coisas ligadas à homofobia, etc. Não sei como é que vai ser agora, né? Com o André Mendonça, né? Não sei como é que vão ficar, né? E dentre outras coisas. É mesmo, mas tem uma influência grande, né? Então, hoje em dia, talvez isso, né? E isso você vê muito
forma muito clara na própria teologia da prosperidade, que é muito presente nos neo-evangélicos, né? Neopentecostais. Gente, teoria da prosperidade, né? Vamos mostrar. A gente poderia falar, né? Eu poderia falar o quê? Que se naquele momento, para Weber, né? Que é um parêntese, é algo que eu não concordo com a interpretação dele, mas é a interpretação dele. Mas, se naquele momento é a religião, uma nova interpretação da Bíblia, no cristianismo, que desencadeia essas profundas transformações na organização econômica, mas também não só na organização econômica, na visão de mundo, etc, etc. Com esse processo aí, que é um processo que o próprio Max Weber vai indicar, que é um processo, vamos dizer assim, que Marx chama da autonomia, alguns marxistas chamam da autonomia da esfera financeira, e já no final do século XX, né, que é década de 1970 por aí, né, começa a se organizar os neopentecostais, é a própria lógica da sociedade burguesa de enriquecimento enquanto fim último, né, que vai influenciar essas novas transformações ou surgimento desses neopentecostais, né? Porque esses neopentecostais, grosso modo, né? Tiver algum aqui e sua igreja não tiver, parabéns e tal, mas é como um fenômeno médio, né? Que nós estamos analisando aqui, a própria lógica da acumulação de riqueza enquanto fim último vai estruturar a lógica e funcionamento dessas igrejas neopentecostais. Tanto é que a gente pode falar aqui de inúmeros pastores que são bilionários e milionários aqui no Brasil, dessas igrejas, né? Então, vamos nessa. Então, era só isso mesmo. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre racionalização e secularização. Seria isso. E aí vocês tenham simplesmente a lógica na interpretação de Weber. A religião, a reforma protestante, instaura uma nova interpretação do conceito de trabalho. As pessoas passam a encarar um trabalho como uma atividade social positiva, e dessa atividade social positiva, racionalizada, sistematizada, desencadeia várias mudanças na Europa Ocidental, que vai ter como consequência o desenvolvimento do moderno capitalismo ocidental. Tá certo? É essa a lógica, assim, mais ou menos, se você esquematizar, né? Vamos fazer aqueles esquemazinhos, uma coisa, puxa outra, para ficar claro na mente de vocês. Mas vocês vão ter aula agora, eu também vou ter aula agora. Então, nos vemos na próxima quinta-feira, galera. Valeu, Camila, Joeberton, abração. Viu? Demais também, Gabriela, Maria, Tainá. Nos vemos na próxima terça. Tá certo? Valeu!